Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente ao 6º episódio do Geral para Ganhar e hoje a gente está comemorando o nosso 5-0. Estamos ganhando de 5-0 do mercado porque nos 5 primeiros episódios do Geral para Ganhar a gente acertou na mosca o que ia acontecer com o preço do Bitcoin. E para comemorar, hoje eu vou falar do macro mercado e também eu vou criticar um modelo que eu tenho visto muita gente fazendo, né? Mas provavelmente são pessoas que não são tão experientes assim em análise gráfica e eu vou criticar esse modelo e eu vou te falar o que eu espero para a próxima semana e para as próximas semanas do preço do Bitcoin. Então você fica até o final, que no final eu vou revelar para vocês aonde eu acho que o preço do Bitcoin pode ir agora no curto prazo, beleza? Então fica aí comigo, se já gostou de tudo isso que a gente vai falar, já clica no like, já se inscreve no canal e ativa lá o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar. Então bora ganhar? Bora! Então pessoal, já estamos aqui na tela e aqui na tela eu trouxe para vocês um gráfico que eu já trouxe 2 vezes aqui no meu canal e quem não assistiu precisa assistir quando eu falo desse gráfico aqui. Esse é um gráfico que compila 9 dos melhores indicadores de ciclo e ele mostra pra gente quando tá barato para comprar Bitcoin e quando já tá caro, já é hora de vender o Bitcoin de uma forma muito didática, compilando esses 9 modelos diferentes de precificação. Então você vai olhar aqui e você vai ver através de cores e através também dessa curva aqui que está achurada aqui em cinza, ó, você vai conseguir ver os melhores momentos para você comprar Bitcoin. E se ele mostra os melhores momentos para você comprar Bitcoin, provavelmente ele também está mostrando os melhores momentos para você comprar Ethereum. E se ele mostra isso, disso você consegue também, principalmente se você fez o meu curso, você consegue saber qual vai ser o melhor momento para você comprar as suas altcoins e as suas gemas, os seus protocolos, que você vai ali fazer uma fezinha para tentar multiplicar por 50, por 100, por 200 o seu capital. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, esse site aqui é o Colin Talks Crypto e esse gráfico aqui, você consegue enxergar todos os ciclos, ó, estou mostrando aqui todos os ciclos para vocês e através dessa curva aqui, através de cores, tá vendo, ó, cor mais vermelha, mais verde escura, mais amarela, você consegue saber quando é a hora de comprar e quando é a hora de vender, ou seja, quanto mais verde escuro tiver, melhor é para você comprar esse Bitcoin, porque o preço está baixo de acordo com os 9 indicadores. Você percebe que quando está verdinho aqui é porque está no fundo desse indicador de confiança que é feito através da compilação dos dados desses 9 indicadores. E hoje, pessoal, a gente chegou aqui no ponto mais baixo que ele já esteve neste ciclo atual, né? Eu tinha até feito um zoom aqui, para vocês verem que o máximo que ele chegou aqui foi no número 6 e agora o máximo que ele tinha chegado aqui era no número 6 e é exatamente aonde a gente está agora. Na verdade, a gente já está até no 7, então não vamos perder essa oportunidade, gente. Abaixo de 10, pode ir comprando fracionado, porque você vai ser muito feliz daqui a 1-2 anos, tá? Daqui a 1-2 anos, a possibilidade é de multiplicar o seu capital por 10, por 20, dependendo do ativo que você escolher. No Bitcoin, eu acredito que vai dar para multiplicar pelo menos por 10, beleza? Então, pessoal, e aí? Bruno, normalmente nesse programa, que é o Geral para Ganhar, você faz uma previsão, você faz um giro no mercado. Primeiro eu queria mostrar isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente está vendo, tudo que eu acompanho para poder entender o que está acontecendo com a macroeconomia e disso a gente tentar entender o que pode atingir o nosso Bitcoin, beleza? Então primeiro olha aqui, pessoal, o SP500, o gráfico do SP500. E o que está acontecendo com o gráfico do SP500? Aí ele está tendo aqui, topos descendentes,
fundos descendentes, ou seja, ele está em tendência de baixa e nas últimas 1, 2, 3, essa seria a terceira semana, a gente está em queda. Isso aqui, pessoal, é um termômetro da economia global, ou seja, se a economia está pujante, se a economia está andando para frente, se a economia está em crescimento, isso aqui normalmente, olha como é que ele fica, ó, fica subindo aqui sem parar. E se eu der um zoom out aqui, você ainda percebe que isso aqui sobe desde muito tempo atrás. E aí, pessoal, agora a gente está num movimento de baixa dentro de uma tendência de alta, que é uma tendência de décadas aí de alta que esse indicador nos mostra. Então, como a gente está numa tendência de baixa, isso aqui é um termômetro do mercado, ou seja, isso quer dizer que o mercado todo está em baixa, o mercado todo está em recessão. E aí, por que ele está em recessão? Ora, por causa do combate à inflação, a elevação de taxa de juros, a retirada de liquidez da economia, a falta de dólares no mercado causada por causa dessa elevação da taxa de juros, causa com que as empresas entrem em recessão, as pessoas não têm dinheiro mais para consumir, as empresas não conseguem vender mais tanto, já não é mais tão lucrativo você ser dono de uma empresa e ter uma empresa ali vendendo bastante, né? Então você começa a entrar o empresário, ele começa a entrar numa situação de recessão, ou seja, ele não consegue se financiar, ele produz, mas não consegue vender tanto quanto ele vendia antes, então a atividade econômica acaba ficando mais fraca. E aí, pessoal, tudo isso por causa dos remédios usados contra a inflação. E aí, eu gosto de sempre consultar aqui o preço do petróleo, porque para mim o petróleo é o que mais impacta na inflação global, tá? Um petróleo alto significa energia alta, e energia alta significa que há um gasto muito maior para se produzir as mesmas coisas que se produzia antes. Então, para eu produzir um computador, eu vou gastar mais dinheiro porque o petróleo está mais alto, a energia está mais cara. Ou então, se eu for, por exemplo, plantar banana e for querer distribuir essa banana, eu preciso de transporte. O transporte ele é feito através da queima de combustível. Então, queimando combustível, isso depende do preço que está o Brent, né? Então, quando você percebe que o petróleo ele impacta toda uma cadeia produtiva, desde o item mais básico que eu falei, que é uma banana, para um item mais complexo, que é um computador, você percebe que quando o preço dele está caindo, naturalmente a inflação vai cedendo junto com ele. Então, quando a gente percebe que temos aqui uma inflação que está caindo, inclusive rompeu, né, essa linha de tendência de alta aqui para baixo, né, na última semana, você percebe que é o seguinte, agora a gente já pode começar a pensar, bom, diante disso aqui, a inflação pode ceder mais um pouco e aquele remédio amargo contra a inflação, que é subir os juros, pode segurar um pouquinho a onda. Então, eu vejo que não para agora, exatamente para agora, porque agora é um momento de queda de todos os ativos, inclusive do Bitcoin. Mas se você levantar a cabeça e olhar um pouco mais distante, você começa a perceber que a inflação vai sim ceder, os remédios que são dados contra a inflação vão ser retirados, vai ter aquele desmame de remédios, né, daquele remédio amargo, então a gente vai começar a dar um remédio contra a recessão, que é a injeção de liquidez. E quando houver essa injeção de liquidez, aí a gente vai ver todos esses ativos, tanto do SP500 aqui quanto do Bitcoin, eles vão responder e vão continuar as suas altas aí infinitas, as suas altas parabólicas, as suas altas que tendem a ser assim para o resto do tempo, tá? Tô falando de 10, 20, 30 anos. Tá? E essa retomada eu acredito que já pode acontecer agora no próximo ano de 2023, beleza? Então vamos lá para o gráfico do Bitcoin para mostrar para vocês o que eu tô criticando, que eu vejo os analistas fazendo e eu vejo que eles não percebem que o gráfico do Bitcoin, né, ele tá em escala logarítmica. Normalmente a gente analisa o gráfico do Bitcoin em escala, ó, vou colocar aqui para vocês porque o meu já voltei para a aritmética. Ele fica em escala logarítmica. Porque se você colocar
em escala aritmética, a gente mal consegue ver as curvas que aconteceram lá atrás, ó, os picos que aconteceram lá atrás, né? Por quê? Porque fica muito pequeno, ou seja, a gente tende a querer ver, né, a parte mais recente em uma escala que a gente consiga ver os picos lá de trás, para a gente entender os ciclos dentro desse mercado. Então, só que isso distorce algumas análises que, se a gente fizer com um prazo de muito tempo entre um e outro, a gente vai distorcer as nossas medidas. Ou seja, só para te dar uma noção disso, por exemplo, quando a gente pega aqui, ó, vamos colocar aqui de novo em logarítmica. Vamos pegar aqui desse topo de 69 mil até esse fundo aqui em 33 mil, beleza? De 69 mil para 33 mil, a gente tem 36 mil de distância. E aí, se eu pegar e projetar isso aqui para baixo, entre 33 mil para baixo, a gente vai ter aqui, ó, essa reta vai ter uma distância muito menor, tá? Vai ter uma distância muito menor. Não é mais uma distância de 36 mil dólares. Agora vai ser uma distância entre 33 e 15 mil dólares, 16 mil dólares, ou seja, vai ser uma distância de 50%. Então, você percebe que essa reta que eu pus nesse período aqui do gráfico, ela tem 36 mil dólares de distância entre uma ponta e outra, e quando a gente coloca ela aqui embaixo, né, ela vai ter só 15 mil dólares de distância. E é por isso que eu, para fazer essas análises que eles fazem de figuras gráficas, eu coloco aqui na escala aritmética, porque na escala aritmética a gente consegue ter uma escala melhor para a gente poder medir, né, a distância entre as coisas. A gente coloca tudo no mesmo valor e no mesmo prazo, tá? Então vou fazer aqui para vocês o que eles estão falando, tá? Eles disseram o seguinte, ó, que a gente teve, tá, uma bandeira de baixa aqui atrás. O que é uma bandeira de baixa? Você tem aqui um mastro e uma bandeira. E aí o que acontece, tá? Qual que é a projeção que se tem quando você tem um rompimento, ó, igual aconteceu aqui, do mastro e da bandeira? A gente normalmente tem um movimento projetado do tamanho do mastro, tá? Foi quase, tá? Quase que acertaram esse movimento projetado aqui. Foi quase o valor total aí do mastro e da bandeira. E aí, pessoal, o que eles estão dizendo agora? Agora eles estão dizendo o seguinte, ó, que a gente está aqui com uma projeção de uma bandeira também, e nós temos um mastro, e eu vi algumas pessoas dizendo que o mastro, ele é desse tamanho aqui, ó, desse tamanho aqui. Então, se a gente pegar e projetar esse mastro aqui para baixo, a gente vai parar lá nos 10 mil dólares, tá? Eu não acredito que isso vai acontecer. Pior que eles colocam essa projeção aqui e fazem diversas contas para dizer que o Bitcoin vai sim chegar aos 10 mil dólares, mas não tem nada de forma fundamental ou macroeconômica que mostre que o preço vai chegar a esse valor. Porque a gente tem uma resistência muito importante aqui nos 19 mil, e aí eu vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada melhor. A gente tem um suporte muito bom aqui nos 19 mil, e a gente tem mais um suporte aqui nos 17 mil. E para completar, tá? E por isso que eu acho que esse movimento ele não vai acontecer essa semana. Eu acredito que a gente ainda tem aqui em torno de 14 mil, 13.800, a gente ainda tem um indicador muito importante desse mercado, que é a parte dos mineradores, que é o custo de produção de Bitcoin dos mineradores, que é atualmente o menor custo, tá aqui embaixo. Então é um valor que vai ser muito difícil passar. Então, para essas pessoas que estão prevendo que o preço do Bitcoin vai chegar a 10 mil dólares nessa semana, gente, tirem isso da cabeça. Isso não vai acontecer. E eu acredito que a gente pode, no máximo, tá, chegar aqui aos 19 mil dólares,
tá? Enrolar um pouquinho aqui e de repente ir revisitar o fundo, o que seria muito positivo, porque se isso acontecer e a gente bater de novo ali os $17.600 ou de repente os $17.000 e um pouquinho mais no fundo, vai ser uma das melhores oportunidades de todos os tempos de se comprar Bitcoin a preços muito baratos. Então, entendam isso de uma vez por todas, já deixem seu like aí, quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar e aproveitem essa oportunidade caso o preço venha abaixo dos $19.000, tá ok? Se vier muito mais abaixo e chegar lá aos $14.000, melhor ainda. Deixa um caixinha ali separado, um dinheirinho ali separado, para que se chegar aos $14.000 a gente poder aproveitar mais uma vez, o que provavelmente vai ser o grande fundo do Bitcoin para ele nunca mais voltar para esse preço, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.